Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à publicação da regulamentação da CBS e do IBS. Então, na semana passada, no dia 30 de abril, foi publicado o Decreto 12.955, que regulamenta a CBS, e a Resolução do Comitê Gestor do IBS, número 6/2026. Essas duas regulamentações, elas têm em torno aí de 620 artigos e não trazem, assim, questões de novidades em relação à legislação, né, da reforma tributária. É lógico que elas vêm determinar de forma mais precisa alguns detalhes da legislação, mas não trazem grandes novidades, mesmo porque a própria reforma tributária ela tem uma estrutura muito pautada na apuração assistida por parte da União. Então, o que ela traz especial, com prazos de recolhimento do IBS e CBS, está determinado agora que esses recolhimentos se darão no último dia útil do mês seguinte ao da apuração. Então, no último dia útil do mês seguinte de cada competência, os contribuintes, será feita a apuração, será feito através da apuração assistida. A Receita Federal apresentará ao contribuinte até o dia 15 do mês seguinte toda a relação dos créditos e débitos do contribuinte com base na documentação, nas notas fiscais eletrônicas emitidas no mês anterior, pelo próprio contribuinte e por aquelas participantes que o contribuinte fez operações de compras, né, e outras transações, né. O contribuinte terá um prazo aí até o último dia útil do mês seguinte para apresentar inconsistências que entender que existam, e o saldo devedor apurado, por final, ele deverá então ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte e será considerado como débito final do contribuinte. O contribuinte poderá, sim, depois, se tiver inconsistências, ele poderá abrir procedimentos posteriores, mas tudo com base em documentos que deverão ser gerados para justificar as correções dos meses anteriores. Agora, a grande novidade é que não haverá mais aquela possibilidade de retificação de apuração, né? Não se falará mais em retificação de apuração. O contribuinte vai abrir procedimentos posteriores, onde ele irá, então, indicar as falhas, tudo com base em documentos que ele vai ter que gerar, e as falhas a seu favor ou contra, e pedir a correção. Se for contra, ele terá, inclusive, que recolher os tributos com os acréscimos legais devidos, multa e juros. Com relação à emissão dos documentos fiscais, agora 2026, os contribuintes já estão desde o início do ano obrigados a fazer o destaque da IBS e CBS, embora não tenha obrigatoriedade de recolher, mas agora, até então, não estava sendo exigida a multa para aqueles contribuintes que não estão conseguindo ou que não estavam conseguindo, né? Espera-se que, nesse momento, a maioria dos contribuintes já estão conseguindo emitir os documentos com destaque da CBS e IBS, mesmo que seja só simbólica. Mas a regulamentação já vem determinando que, a partir de agosto, 1º de agosto de 2026, aqueles contribuintes que não conseguirem emitir os documentos fiscais com o destaque da IBS e CBS, eles ficarão sujeitos a penalidades previstas no regulamento. Então, não vai mais ter escapatórias. Os contribuintes vão ter que, até o mês de julho, estarem devidamente adequados para a emissão das notas fiscais com o destaque de IBS e CBS na forma da legislação vigente. Então, com relação a IBS e CBS, seriam esses os apontamentos. É lógico que, como eu disse, são mais de 600 artigos em cada regulamentação. Depois, ao passar do tempo, a gente vai apresentando alguns detalhes especiais daquilo que for mais, assim, fora do comum. Outra alteração na legislação federal diz respeito à ECF, né? A escrituração contábil fiscal, que nada mais é que o resumo da apuração do imposto de renda e da contribuição social. Teve uma alteração
que a partir do programa da versão 12.1.0, o programa gerador da ECF, os contribuintes, agora que tiverem exclusões de valor superior a 20 milhões, exclusões da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social, de valor superior a 20 milhões de reais, ou quando essas em outras exclusões, lá na linha M300, M300A, M350A, M350A e M350R. Então, quando o contribuinte tiver exclusões de valor superior a 20 milhões de reais, ou essas exclusões forem em montante representar 30% de todas as exclusões, o contribuinte deverá abrir um requerimento via web e apresentar para a Receita Federal, nesse requerimento, as justificativas dessas outras exclusões. Hoje, como a gente bem sabe, a maioria das exclusões já tem linhas próprias, né? Então, depreciação acelerada, incentivadas, adições, assim as exclusões também, incentivos fiscais, equivalência patrimonial, ajustes a valor presente, todos aqueles ajustes societários. Então, os contribuintes praticamente na ECF prevê uma série de exclusões que já têm linhas próprias. Para aqueles casos em que não há uma previsão, uma linha específica, a Receita, a legislação prevê que o contribuinte pode usar a linha outras exclusões. Mas agora, então, há um cerco para essas outras exclusões, onde os contribuintes vão ter que especificar que outras exclusões são essas, botando lá, indicando o tipo da exclusão, o embasamento legal que lhe autoriza a fazer essa exclusão e a informação dos valores e até mesmo detalhando memória de cálculo de todas essas exclusões ou de controles. Se o contribuinte não assim proceder, ele vai ter a glosa, se ele não fizer o requerimento web e apresentar, ele vai ter a glosa dessas outras exclusões, ou inclusive sujeito a multas, né? Então, penalidades pelo descumprimento. Porque, como bem sabe, a linha outras exclusões ela deve ser usada somente naqueles casos em que a exclusão não tem uma linha própria. Então, com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e o André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos tratar de alterações vinculadas ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Vamos começar com uma notícia que afeta a emissão de documentos fiscais eletrônicos. Por meio de despacho CONFAS, foi aprovada a prorrogação do ajuste CINIEF 49, agora de 2025. Esse ajuste é o que trata das regras de emissão de documentos fiscais em operações bastante específicas. Venda para entrega futura, perda de estoque, redução de valores ou quantidades e retorno por recusa total ou parcial na entrega das mercadorias, ou ainda por não localização do destinatário. A data anterior de vigência era 4 de maio de 2026 e agora, com a prorrogação aprovada, a nova data passa a ser 3 de agosto de 2026. Quem estava se preparando para a adequação tem mais tempo agora, mas é importante agilizar devido às implicações da reforma tributária do consumo. O segundo assunto é sobre a reforma tributária do consumo, propriamente dita. O colega Reginaldo já comentou com vocês a notícia sobre a publicação da regulamentação pela Receita Federal do Brasil e também pelo Comitê Gestor do IBS, que aconteceu no último dia 30 de abril. E aqui nós vamos focar em 2 pontos que foram publicados pelo portal da Nota Fiscal Eletrônica. O primeiro é Informe Técnico 2025-004, versão 1.10.
Ele divulga o índice de mistura do biodiesel nos combustíveis e também a tabela de código de índice de biocombustível do IBS e da CBS. É um aspecto técnico fundamental para quem emite nota fiscal eletrônica no setor de combustíveis. O segundo é a nota técnica 2025.002, versão 1.36. Isso mesmo, são várias versões. Essa nota atualiza os layouts da nota fiscal eletrônica e também da nota fiscal de consumidor eletrônica para incluir os novos campos e regras de validação exigidos pela reforma tributária do consumo. Isso significa que o sistema de emissão precisarão ser adaptados para acomodar esses novos campos. Agora, uma novidade gaúcha bem interessante. O Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial do Estado, do dia 27 de abril, a Lei Complementar número 16.507, que instituiu o Programa Profissional do Futuro. Esse é um benefício parecido com os que já existem para Fundo da Criança e do Adolescente, para programas de incentivo à cultura. A empresa contribuinte do ICMS gaúcho pode compensar, junto ao imposto a recolher, valores destinados a compras de bolsas de estudos em instituições comunitárias de ensino superior do Estado, as chamadas ICES. Os cursos elegíveis são graduação, pós-graduação e técnico. O limite de compensação é de 5% do saldo devedor do ICMS no período de apuração. E, diferentemente de alguns benefícios, ele pode ser cumulado com outros benefícios fiscais do ICMS. O que torna esse benefício interessante é que o foco é na qualificação dos próprios colaboradores da empresa contribuinte do ICMS. Então, além de ser um benefício fiscal, há um retorno estratégico. A empresa investe no desenvolvimento do seu time e ainda abate parte do ICMS. Vale a pena analisar aquelas empresas que têm quadros de colaboradores em formação técnica. A lei já está em vigor desde o dia 27 de abril, data em que foi publicada no Diário Oficial do Estado. Mas ela ainda precisa ser regulamentada pelo Poder Executivo do Rio Grande do Sul para ser aplicada na prática. Então fiquem atentos ao Diário Oficial do Estado, que publicará o decreto regulamentador. Por fim, vamos aos decretos publicados pela Secretaria da Fazenda do Estado na semana passada, entre os dias 27 e 30 de abril. Foram 7 decretos e a maioria traz prorrogações, o que é muito comum nessa época do ano. No quadro a seguir, você pode conferir as principais alterações realizadas no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. Então, ali você vê novas alterações no regulamento do ICMS, o decreto, o número do decreto, né? E nós temos os resumos das alterações. O primeiro, então, é exclusão do Distrito Federal do regime de subvenção tributária para cosméticos e produtos de higiene pessoal. Isso é importante para as empresas que comercializam com o Distrito Federal, pois esses produtos lá realmente estavam sujeitos à subvenção tributária e teria que haver o cuidado de haver a antecipação, né, do imposto na entrada do Distrito Federal. Agora esta regra caiu. O segundo, crédito fiscal presumido de ICMS para financiamento da estrutura na rodovia ERS 135, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O terceiro, prorrogações até 31 de dezembro de 2026 nas aplicações de diversos benefícios do ICMS, especialmente, ou mais pontualmente, porque tem outras, né? Isenções nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de cargas, redução da base de cálculo nas saídas interestaduais decorrentes de vendas de remessas em bonificação ou de transferência a outro estabelecimento seu de arroz beneficiado de produção própria,
nas prestações de serviço de transporte intermunicipal de pessoas, passageiros ou não, exceto o aéreo. E trata ainda de créditos presumidos, como PSEG, Procultura, Proesporte, Prosocial e Programa Pró-Hospitalar RS. O quarto decreto trata de dois assuntos. O primeiro, prorrogação da condição para redução da base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de arroz beneficiado. Também prorrogação da ampliação do limite para diferimento do ICMS na importação de arroz beneficiado. O próximo, prorrogação, então, de redução da base de cálculo do ICMS para equipamentos industriais e agrícolas. Isso é muito importante, nós temos a relação lá no apêndice 10 e 11 do regulamento do ICMS e agora tivemos essa prorrogação também até 31 de dezembro de 2026. Prorrogação da redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de pedra britada e de mão. Alteração da vigência de decretos e efeitos de denúncia de protocolos de substituição tributária. E o último trata então do MDFE, ajustes técnicos e novas obrigações de preenchimento do CIOT. Estas as alterações, então, no regulamento que ocorreram na semana passada. Então, de modo geral, essas foram, então, as principais atualizações tributárias estaduais nos últimos dias. Para outras informações importantes, inclusive da área federal e previdenciária, acesse o boletim informativo, divulgado ontem no site da CCA, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na área previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA Bernardão. Bom dia a todos. Foi publicado no portal do E-Social no último dia 28 o novo Manual de Orientação do E-Social versão S1.3. A nova versão trouxe inúmeras novidades, dentre essas informações sobre registros pertinentes aos empréstimos consignados, as reclamatórias trabalhistas, as contribuições previdenciárias incidentes na comercialização da produção rural e contribuições devidas ao SESI, SENAI e SENAI adicional. Também na semana passada tivemos a publicação de duas soluções de consulta com posicionamentos importantes da Receita Federal do Brasil. Na solução de consulta número 65, a Receita Federal esclareceu que a contribuição para o salário-educação é devida pelo produtor rural pessoa física inscrito no CNPJ, que desenvolve suas atividades em caráter empresarial. Mas, segundo a Receita Federal, a contribuição para o salário-educação não é devida caso o produtor rural pessoa física não desenvolva suas atividades em caráter empresarial, e aí vem o detalhe, e tenha realizado sua inscrição no CNPJ exclusivamente por determinação de norma estadual. Já na solução de consulta número 67, a Receita Federal esclareceu ao contribuinte que a atividade de manutenção e reparo de equipamentos sujeita-se, em regra, à tributação pelo anexo 3 da Lei Complementar número 123 de 2026, a Lei do Simples. Entretanto, a realização desse serviço mediante cessão ou locação de mão de obra enseja a vedação ao ingresso ou a permanência no Simples Nacional. Segundo a Receita,
a cessão de mão de obra pressupõe a colocação de trabalhadores à disposição da contratante. Já o serviço de manutenção, ainda que prestado mediante chamados ou visitas periódicas, no qual inexiste a colocação de equipe à disposição e a presença nas dependências do tomador ocorre apenas pelo tempo estritamente necessário à execução da tarefa, visando ao funcionamento do equipamento e configurando a obrigação de resultado, caracteriza-se empreitada de mão de obra. Nesse contexto, a execução por empreitada afasta a configuração de cessão de mão de obra e a vedação ao regime tributário simplificado e, consequentemente, a retenção previdenciária de 11% na nota fiscal do prestador de serviços. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.